Amazônia Debate está de volta com o secretário municipal da Mulher, Direitos Humanos e Assistência Social, primeiro, Elisa Manuel, e também o diretor executivo da Panamazônia, Belisário Arce, que também é mestre em relações internacionais. Mas, secretário, o senhor estava dizendo que é reconhecido que é um problema de governo, que a Prefeitura decretou estado de emergência, mas o quanto a Prefeitura está disposta e tem para ajudar? Veja, a Prefeitura tem toda uma estrutura de assistência social que está trabalhando junto à comunidade venezuelana que chegou aqui no início de dezembro, Cristóvão, desde o dia 5 de dezembro do ano passado. A gente tem o diagnóstico dessa população, a gente está acompanhando o movimento dessa população dentro da nossa cidade, as nossas equipes de abordagem têm ajudado. A Prefeitura de Manaus tem colocado uma ferramenta que é fundamental, que é o consultório de rua, consultório na rua da Censa, atendendo essa população. As crianças têm sido o público mais vulnerável nessa viagem que eles fazem de quase 2.000 quilômetros de estrada. E tem idosos também, né? Exatamente. Agora, eu queria chamar a atenção por um ponto que o Belisário tocou há poucos instantes. Esse público que está chegando aqui em Manaus, ele tem uma característica, Belisário, os indígenas principalmente. O Darcy Ribeiro, que foi um grande historiador, antropólogo da nossa história, ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, porque a obra dele está aí. Viva, né? Viva. Existe algo mais forte do que o aço, do que a prata, do que o ouro, e que dificilmente se quebra. Uma etnia. Sim. A etnia... É uma cultura muito coesa, forte. Isso, milenar, não é verdade? Isso. Então, ele diz o seguinte, por exemplo, os judeus, eles são judeus há 4.000 anos, Claro. E onde eles chegam, eles são judeus com suas características, com suas tradições. O senhor quer dizer que os indígenas têm seus hábitos e sua maneira de ser, é isso? É isso. Deixa eu concluir. Ontem eu fui pessoalmente à rodoviária, conversar com os indígenas que estão acampados hoje na rodoviária de Manaus. Eu conheci lá o senhor Juan Pérez, o Araó. Ele esteve pela primeira vez aqui em Manaus no dia 7 de janeiro deste ano. Ficou até o dia 11 de abril. Nesse intervalo, ele vendeu artesanato, a esposa dele conseguiu dinheiro pela venda do artesanato, pela prática da mendicância, ele arrecadou alimento, roupas, dinheiro. Dia 11 de abril ele voltou para a Venezuela. Quando foi ontem, às 5 horas da manhã, ele estava de volta a Manaus com mais 10 pessoas. Claro, ele veio ver, viu como é que era o ambiente e vai trazer parentes e amigos. Em rápidas palavras, eu diria o seguinte, essa comunidade indígena trabalha hoje em Manaus e vai passar as férias na Venezuela. Mas eles não querem se radicalizar aqui, eles não querem se firmar, ter residência fixa em Manaus. O que eles me disseram ontem? Na época do Chaves, nós tínhamos La Plata. Com Maduro, não há La Plata, não há alimento. E como em Manaus nós conseguimos vender o nosso artesanato e a população tem nos ajudado financeiramente, nós estamos vindo para cá. Mas numa missão de socorro a quem ficou lá. Eles não querem ficar aqui em Manaus. Querem trabalhar, conseguir recursos Eles querem conseguir recursos e voltar para lá. Por exemplo, fazendo agora uma análise com o que disse o Belisário. Vamos nos reportar 2, 3 anos atrás, quando nós tivemos aqui os haitianos. Só que os haitianos, eles eram pessoas qualificadas. Quem chegou aqui no Brasil, vindo pelo Acre ou por Tabatinga, é porque tinha muito dinheiro para chegar aqui e muitos deles qualificados. Aí eu me apoio na opinião do Belisário. Essa comunidade que está chegando aqui é uma comunidade indígena, com suas tradições indígenas, do artesanato e da venda do artesanato, não da busca do enriquecimento ou de fixar residência. Vamos ouvir o especialista falando sobre isso? Qual é a característica dessa onda migratória? É o seguinte, os indígenas, esse grupo de indígenas, eles não representam a maioria dos que estão imigrando.
porque eles devem estar, talvez, centenas de índios, no máximo, incluindo que estão lá em Roraima. E os imigrantes já passam uns 15, 20 mil, muito mais. Agora, mas está vindo de todo tipo. O pessoal, em geral, perfil socioeconômico mais baixo. Mas tem alguns com boa formação. Agora, em relação... não é uma crítica à mídia, mas é natural que a mídia tenha mais interesse pela situação dos imigrantes da Venezuela por causa da situação momentânea que está passando o país. Mas Manaus recebe muito mais imigrante colombiano e peruano. A maior comunidade de imigrantes aqui em Manaus é de peruanos, seguidas de colombianos. E os colombianos também, tanto colombiano como peruano, mas especialmente colombianos, com uma situação muito precária. Eles têm uma vida meio... muitos, não todos, mas muitos têm uma vida assim meio... de mendicância, de pedir, fazer shows nos semáforos e tudo, vender artesanato também. Então, eu acho que é natural que nesse momento tenha mais em termos numéricos, os venezuelanos estão bem abaixo do que os outros. E é natural que Manaus receba. O Brasil tem que se preparar. O Brasil sempre quis ser o líder da América do Sul. Então, tem que arcar com certo ônus. E nós estamos, felizmente, passando por uma mudança na lei de imigração. É verdade. Porque o Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei ainda do finalzinho do regime militar, de 1980, era uma lei que ela tinha o ranço do ideário, da segurança nacional. Então, ela via o imigrante como uma ameaça à segurança nacional. E agora passou recentemente no Senado, acho que mês passado, a nova lei de imigração. E eu acho que agora, recentemente, esses dias, foi encaminhado para a sanção presidencial. A expectativa é de que o presidente sancione com poucos vetos. E essa nova lei, justamente o foco dela é a questão humanitária. Então, com a antiga lei, havia poucas possibilidades do imigrante vir para o Brasil legalmente. Então, acabava se utilizando desnecessariamente do recurso que era o refúgio, porque era a única forma dele ficar legalmente como era pedindo refúgio. Então, com a nova lei, isso vai mudar e vai facilitar muito o ingresso. Então, o Brasil vai ter que começar a conviver com essa nova realidade. Vamos falar dessa nova realidade já no último bloco, ok? Pode ser, secretário? Combinado. O Amazônia Debate volta já já.